Para servir, servir. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando sobre a importância de se colocar a serviço dos outros, de dar os sims, né, quando a gente é chamado. Mas eu lembrei, quando a gente estava conversando sobre isso, sobre esse capítulo aqui do livro, capítulo 7, Espírito de Serviço, que é esse livro aqui, Tornar a Vida Amável, do padre Francisco Fausto, que eu acho que é o padre que, o autor, né, não é padre, é o autor que eu mais leio. Esse livro aqui é muito, muito bom, faz muita diferença, faz muito sentido na minha vida. E aqui ele fala que para servir, tu precisa servir. E o que isso significa? Se eu quero servir alguém, eu tenho que ser instrumento, eu tenho que ter a ferramenta correta para servir o outro. Eu preciso prestar para alguma coisa. Consegue compreender? Então, assim, não adianta só eu querer servir. Como que eu sirvo? Então, assim, eu quero. Acabei de levar os meninos no futebol. Eu quero levar eles de carro, mas eu não sei dirigir. Então, eu não sirvo para dirigir. Então, se eu não sirvo para dirigir, eu não sirvo para levar eles. Consegue compreender? Sim? Aqui ele diz assim: para sermos felizes, se compreender essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Quem disse isso foi Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos. E ele fala que, quer ser o primeiro, então seja o primeiro a servir, lava os pés uns dos outros. Então, aqui, essas coisas que ele nos anima, ele fala muito sobre uma dedicação humilde e o serviço aos demais. Não dá também para servir aos outros e ficar querendo elogios, ficar querendo que, olha só, como eu sou bom. Compreendes o que eu fiz? Perguntou Jesus depois do lava-pés. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos os exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Se compreender essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticar. Então, se compreender que para ti servir os outros, assim como ele fez para ti, tu vai fazer para os outros, tu consegue ser feliz. Então, quando alguém faz alguma coisa para ti, tu também tem que se colocar a serviço do outro. Olha que bonitinho. Wagner da Carol. E aqui ele segue. São Mateus ainda relata de quando a mãe de Tiago e João chega até Jesus pedindo para que um sentasse direito e outro esquerdo, e o próprio Jesus diz que eles não tinham como. Não sabeis o que pedis. E ainda depois ele diz, é preciso estar disposto a beber o cálice, tomar a cruz. No meu reino não cabe egoísmo, interesses ou vantagens nem ambições. E voltando aos discípulos que ficaram ali irritados depois disso, ele diz: todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, faça-se vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Então, assim como ele veio não para ser servido, e a gente está falando do Filho de Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Assim, nós também devemos fazer isso. Servir e dar a vida é um autorretrato do próprio Cristo. E Jesus quer que seja o nosso retrato. E aí a gente vai nos fazer uma pergunta. Eu tenho esse espírito de serviço que Cristo pede aos seus discípulos? Eu tenho esse espírito de serviço? Eu me coloco a serviço dos outros? Quantas vezes eu e a Carol a gente está conversando e aí, não quero fazer isso. Isso aqui vai ocupar um tempo, e na verdade nem vai ocupar o tempo, é só uma desculpa para não fazer. Não é nem pelo outro, é só porque eu quero descansar, porque eu estou cansado, porque eu tenho um trabalho para fazer, e na verdade acaba perdendo tempo assistindo vídeo no YouTube, por exemplo, ou passando aí o scroll no feed do Instagram.
e às vezes a gente não se coloca a serviço do outro, um simples sim. Esses dias a gente precisou da ajuda de alguns amigos e muitos deles só eu expliquei o que precisava, sim, pode contar comigo. Eu falei, meu Deus, olha esse sim descompromissado que as pessoas estão dando, esse sim descompromissado, sem nem saber, provavelmente elas não teriam reconhecimento nenhum sobre o que elas estavam fazendo, elas simplesmente estavam, não, precisa, sim, eu vou. Para servir, servir. E aí existem dois sentidos nesse servir. O primeiro, que é o servir no sentido de que se fala, por exemplo, de uma lâmpada que serve para iluminar. Que era o que eu falei no começo, assim, né? Um remédio que serve para curar uma doença. Então, para poder servir, é preciso ter condições, serventia, deve se prestar a um determinado fim. Esse exemplo que eu dei antes de levar os guris no futebol. Eu quero levar eles e dar uma carona para alguns amigos para jogar futebol. Eu sei dirigir? Não sei. Eu tenho carteira de motorista? Não tenho. Então eu não presto para esse serviço. Então eu tenho que ter as condições para isso. Se me perguntar para que, eu posso responder com as palavras de São Paulo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E para fazer esse bem, eu preciso estar preparado. Então, isso significa que é preciso sim se preparar, dedicar esforço e o tempo oportuno para aprimorar cada vez mais as condições pessoais de fazer o bem a todos os que Deus colocou perto de nós. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos, tá? Há pais e mães que não prestam como deveriam, porque não se preparam para educar os filhos, nem do ponto de vista humano, muito menos procurar orientação pedagógica e muito menos ainda do ponto de vista espiritual. Só improvisam, com muita boa vontade e um triste despreparo educativo. Há mestres e professores que não prestam como deveriam, porque só transmitem segmentos de ciência especializada e não cumprem o dever de formar os alunos, visando, além dos conhecimentos específicos, formar homens e mulheres preparados para enfrentar a vida, dando sentido e para ser úteis aos demais. Então, pais e mães que não prestam, não se preparam para ser pais e mães, mestres, professores que não prestam, não se preparam para ajudar na preparação dos jovens, né, na preparação, na formação dos jovens para ser bons cidadãos. Há profissionais mal formados ou estagnados na profissão que não prestam o serviço que deveriam, pois pela sua rotina e mediocridade não trabalham bem e não são capazes de fazer deslanchar as capacidades profissionais dos outros. Então, o profissional, aquele que está sempre fazendo de qualquer jeito, aquele que não está nunca se aprimorando no seu trabalho. Ah, não, isso aqui não precisa. Ou aquele que não cumpre o horário, que não entrega o que prometeu. Há cristãos muito bonzinhos que não prestam porque nunca se formaram como deviam. Não sabem nem o catecismo da primeira comunhão, têm uma carência deplorável de doutrina sobre as questões fundamentais da fé e da moral, e falta o critério cristão indispensável para encarar os problemas éticos individuais, familiares e sociais da atualidade. Então, o cristão católico que não sabe o mínimo da sua fé, não sabe o mínimo, não sabe, tem que ir na missa do domingo, mas não precisa, né? Não precisa. Inúmeros noivos que vão ao casamento despreparados porque não conhecem a diferença entre as emoções voláteis e o autêntico amor. Nunca pensaram que o casamento é uma vocação grande e uma missão divina e ignoram o tesouro de graça que é o sacramento do matrimônio, em confronto com a fragilidade da união livre e do casamento civil. Então, quantos casamentos que já começam despreparados, já começam, não quero usar a palavra inútil, né? Mas já começam sem olhar para si, um ao outro, e ver que eles não prestam para o casamento, que eles não vão conseguir servir um ao outro. Esse grandioso sacramento que é o sacramento do matrimônio. E aí, a gente tem alguns, pensando nisso, né, com esses exemplos, para passar o avião, com esses exemplos tu já consegue
imaginar se tu presta ou não, ou em alguns pontos que tu precisa melhorar. O segundo sentido de servir é não basta estar preparado, é preciso ter espírito de serviço, ou seja, ter a disposição de sacrificar para prestar serviços aos demais. Ah, eu sei, daí vamos usar o exemplo de dirigir. Eu sei dirigir, eu tenho carteira de motorista, mas eu não quero levar os filhos no futebol. Eu não quero dar carona para os amigos. Não tá servindo. Não serve. Para que tu tem esse talento? Ah, eu toco e canto, mas quando me chamam eu não vou. Cara, tá escondendo teu talento. Então não, tu precisa ter o espírito, e assim, ter o espírito de serviço e fazer bem feito. Será que já percebemos a enorme capacidade inativa de servir que nós temos? Precisamos lutar para torná-la capacidade ativa, com a família, com os colegas e amigos, com os conhecidos e desconhecidos. Só o trivial cotidiano, o dia a dia, abre um bom leque de possibilidades de serviço. Pôr ordem nas coisas materiais, colaborar em pequenas tarefas domésticas, prontificar a fazer compras na farmácia ou no supermercado, atender a porta, desligar uma luz que ficou acesa, ajudar no estudo de um filho em vez de ficar na frente da TV assistindo futebol, mexendo no celular, dar uma mão a um colega de trabalho ou sugerir uma dica útil, falar sério e não só da boca para fora, quando dizemos, pode deixar, conta comigo, vamos lá. E também poderia tratar dos pormenores que incentivam e ajudam a criar no lar um ambiente simples, autêntico, de oração, de piedade cristã. Então, só no dia a dia, você já consegue se colar só no dia a dia, nas tuas coisas cotidianas, tu já consegue se colocar esse espírito de serviço. Então tem muita coisa dentro de casa, chegou a louça, tá toda suja, não, eu vou lavar a louça para minha esposa poder ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer as coisas dela. O meu marido tá chegando tarde do trabalho, eu vou deixar a janta pronta porque ele já chega, já janta, já senta no sofá, toma um banho e já vai descansar. Então, sempre se colocando a serviço dos, eu vou cuidar das coisas, vou arrumar aqui a sala que é uma bagunça, e já vai receber uma visita daqui a pouco, as crianças vão chegar, vão brincar. Então, todo esse espírito de serviço a gente consegue aplicar no dia a dia. E aqui, para finalizar o capítulo, o Padre Francisco Fausto, ele dá 3 pontos de qualidade de um bom serviço. E se tu seguir esses 3 pontos, tu vai conseguir, além de ter as qualidades, além de prestar para servir, tu vai conseguir fazer ele bem feito. O primeiro deles é servir com alegria. Como diz o Salmo 100, quem é que agradece um serviço servir com alegria? Como diz o Salmo 100. Quem é que agradece um serviço forçado, prestado de mau humor e com cara fechada? Seria como jogar um pedaço de carne podre a um mendigo faminto. Sorrir é também uma humildade e é certamente um ato de amor. Então, sempre que for fazer algo, sempre que for fazer um serviço, fazer com alegria. Tem que fazer com alegria. Não adianta só fazer. Preciso fazer e fazer com alegria. E esse aqui, para mim, é o ponto que mais bate em mim, esse aqui. Porque não adianta fazer com cara amarrado. E muitas vezes eu servi ao outro, mesmo dentro de casa, com a cara amarrada. Não, daí não dá. Aí não serve. Aí não serve. Não quer fazer, faz. Mas faz direito. O segundo é servir com elegância, sem dar importância, sem exibir nem cobrar o serviço prestado. É o que fez Nossa Senhora quando visitou Santa Isabel para ajudar nos últimos meses de gravidez. Então aqui também está um ponto. Eu vou servir, mas ninguém me elogiou, ninguém me agradeceu, mas eu vou fazer igual. A próxima vez que me chamar, eu vou fazer. A que ponto está o meu espírito de servir, meu espírito de serviço para fazer sem ficar esperando que me agradeçam, sem ficar esperando um elogio? Procura prestar a tua ajuda sem que os outros notem, sem que te louvem, sem que ninguém te veja, para que, passando oculto como sal, condimentes os ambientes em que te desenvolves e contribuas para conseguir que, pelo teu sentido cristão, tudo seja natural, amável e saboroso. As últimas palavras aqui do
de São José Maria Escrivá. Você como sal na comida, né? Não enxerga o sal na comida, mas ele está lhe dando sabor. E o terceiro ponto é adiantar ao servir. Amar é adivinhar. Oxalá saibamos captar o que os outros precisam, ou o que esperam, ou o que os pode tornar um pouco mais felizes. Ou seja, oxalá tenhamos iniciativas sem que precisem estar a pedir-nos nada ou a puxar por nós. E foi o que fez Nossa Senhora quando foi ajudar Santa Isabel. Então, como é que eu consigo adivinhar o que minha esposa está precisando? Nossa, eu estou vendo que a casa está bagunçada aqui, ela tem compromisso hoje de noite, não, então vou dar uma ajeitada aqui rápido, o mínimo que eu consigo. Ah, mas sempre que eu faço, por exemplo, aqui de casa, sempre que eu faço, ela reclama que não ficou bem feito. Não importa, eu vou continuar fazendo. Ela pode olhar assim, ah, mas tá uma bagunça. O máximo que eu consegui, como é que se diz aquela frase? O máximo possível, às vezes é o mínimo viável. O máximo possível é o mínimo viável. Às vezes o máximo que eu consigo limpar é o mínimo que precisa para aquele momento. Então, consegue adivinhar? Consegue adivinhar o que o outro está precisando? Então, o olhar sempre atento, um olhar sempre disposto, um olhar sempre aberto às coisas que estão acontecendo na tua vida, no teu ambiente, na tua família. Servir é viver para os demais. Esse espírito de serviço é um dos grandes segredos da felicidade que Cristo nos ensina. Então, quando eu sirvo para alguma coisa, eu consigo servir. Quando eu me presto a algo, é o primeiro passo para servir o outro. Então, eu quero servir. Como é que eu consigo servir? Eu preciso me preparar para isso. E, ao mesmo tempo, se eu tenho esse talento, se eu presto para alguma coisa, eu preciso estar à disposição do outro, mesmo que esse outro seja dentro de casa mesmo que isso seja dentro da tua própria família. Pode servir para um desconhecido? Claro que é muito bom servir para um desconhecido. Mas o primeiro lugar, a igreja doméstica, a célula máter da sociedade, onde tudo acontece primeiro é dentro de casa, da família, para depois isso transbordar na comunidade, na sociedade. Certo? Então, para servir, servir, sempre com o espírito de serviço. Aqui, lembrando esses 3 pontos de um bom serviço. Servir com alegria, servir com elegância e adiantar ao servir. Certo? Grande abraço e até a próxima. Valeu!